o grande conflito que está se dando entre a extrema-direita e o resto da população, entre o fake news e o jornalismo de verdade, é movido por mudança climática um pouco. Eu acho que, na verdade, o que nós temos é grupos financiados por interesses que têm interesses que estão empenhados em que em inglês se chama de predatory delay. Como é uma boa tradução para predatory delay? É um atraso predatório. Quer dizer, eles querem que tudo fique como está, que a gente continue queimando carvão para gerar eletricidade, que a gente continue queimando gasolina para os carros. Eles ganham muito dinheiro, são interesses bilionários também na área da fabricação de plásticos, de petroquímica. É um terço da economia mundial, se você somar tudo isso. E eles estão muito ameaçados pela cultura de baixo carbono, porque tudo que eles fazem emite muito carbono. Bem-vindo, bem-vinda à nossa série Jornalista, Ciência e Vida, uma parceria do Espaço Recíproco com a agência Bore. Hoje estou aqui com a Ana Morales, da Bore, para conversar com o jornalista Matthew Schertz. Olá a todos, eu sou a Ana. Bom, o Matthew, ele é um jornalista americano que é formado em estudos latinos-americanos pela Universidade da Califórnia em Berkeley, com doutorado em História da América Latina pela Universidade de Stanford, mas ele já mora no Brasil há 37 anos, né, Matthew? Ele trabalhou no Estadão, dirigiu a edição brasileira da National Geographic, e hoje ele é cofundador do Fervura, que é um coletivo jornalístico que fala sobre o clima. Ele escreveu 2 livros de crônicas, O Jeitinho Americano e A Feijoada Completa, e apresentou a palestra Como Falar sobre Mudanças Climáticas em Festas, no TEDx da USP. Bem-vindo, Matthew. Bem-vindo, obrigado, viu? Contigo. Bom, Matthew, eu queria já aproveitar e começar perguntando um pouco sobre a tua vida, né? Você cresceu numa cidade pequena da Califórnia, fez um intercâmbio no Mato Grosso do Sul quando ainda estava no colégio, fez outro intercâmbio na USP durante a graduação e acabou se mudando definitivamente para cá em 1989. De onde vem o interesse pela América Latina e pelo Brasil especificamente? Conta um pouquinho dessa tua vida, tua trajetória. É uma história bem louca. A minha curiosidade é totalmente por acaso. Eu fiz esse intercâmbio porque meus pais quiseram que eu fizesse um intercâmbio. Isso foi em 76. Era uma competição na escola pública. Eu vencia a competição. Você não podia escolher o país. Você podia escolher o hemisfério. E eu, muito metido, falei, todo mundo vai para a Europa, eu vou ser mais aventureiro e botei hemisfério sul. E caí em Dourados, Mato Grosso, em pleno regime Médici. Assim. Foi um choque, saiu do sul da Califórnia dos anos 70 para o Dourados, Mato Grosso dos anos 70. E aí, a partir daí, começou meu interesse, porque eu não falava português, eu não tinha nenhum conhecimento quase sobre o Brasil. Enfim, foi uma aventura e tanto. A primeira grande questão foi a questão dos beijos, de quantos beijos você deveria dar numa pessoa, porque americano não se beija. E aí chegando lá, todo mundo me pegava, já me beijava. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enfim, eu escrevi já bastante sobre isso nas minhas crônicas. Mas aí depois você voltou para os Estados Unidos, foi para a faculdade e ainda voltou de novo para o Brasil e aí a vida foi essa paixão.
Foi a partir depois de um ano lá em Dourados com uma família maravilhosa que eu devo agradecer, que é a família Fedrizzi, que é uma família muito interessante, que o pai tinha lutado na Segunda Guerra pela Itália. O pai era italiano, o Vittorio Fedrizzi, e ele, quando acabou a guerra, a Segunda Guerra, ele olhou no mapa e disse: eu quero ficar o mais distante possível da Europa, e fugiu da Europa depois de 3 anos num campo de prisão dos ingleses no norte da África. E ele foi para Cáceres, no Mato Grosso, e casou com a Miss Cáceres, que é Imera Fedrizzi, e eles acabaram morando em Dourados com um monte de filhos e agregados e tal, num hotel chamado Grande Hotel. Eu sei que isso parece um pouco filme, mas era a minha vida, assim, eu morava no Grande Hotel nos anos 70 com esse italiano maravilhoso, adorava ele. E depois de um ano eu demorei, e eu cheguei logo no carnaval, aí me deram muita bebida e não sei o que mais. Eu sei que eu ganhei o prêmio de folião e depois no Clube Indaiá de Dourados. Tudo isso era muito novo, muito louco e sem falar português. Para resumir, depois de um ano, quando eu voltei, estava na hora de fazer faculdade. E eu quis entender, e eu quis estudar América Latina, melhorar meu português e entender o que tinha sido aquilo, aquele ano louco que eu passei no Mato Grosso e tal. E aí começou uma carreira que no terceiro ano da faculdade havia uma possibilidade de fazer um intercâmbio na Universidade de São Paulo. E aí eu quis muito fazer e consegui uma vaga e foi um ano transformador, porque me senti muito em casa em São Paulo. Muito, não sei por que exatamente, mas estou aqui até hoje. Depois eu voltei, me formei, enfim, fiz um monte de coisa, voltei várias vezes. Acabei me fixando aqui em 84, quando eu casei e tive um filho em São Paulo. Ah, que ótimo. Ô, Médio, pegando esse gancho aí da tua graduação, né, que é quando você fez esse segundo intercâmbio para cá, bom, você atua como jornalista há muitos anos, mas nos Estados Unidos, a formação para um jornalista, né, atuante, ele não é necessariamente feita por cursar na graduação um curso de jornalismo ou comunicação social, né? Você mesmo, né, a tua formação é estudos latino-americanos e tal. Então, o que você estudava na faculdade e na pós-graduação também, que depois você fez? Em que momento você decidiu que ia ser jornalista? Na verdade, é o seguinte: eu fazia pós-graduação e, para encurtar a história, numa dessas idas e vindas, eu conheci o grande jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, que foi um bolsista meu no Wilson Center em Washington. Eu trabalhava lá no Wilson Center em Washington e eu estava infeliz de estar nos Estados Unidos e queria voltar para o Brasil. O Carlos não acreditava nisso, mas ele falou para mim: bom, Matheus, você quer mesmo voltar para o Brasil? Eu te arrumo um trabalho na Folha de São Paulo, que ele, na época, era muito importante na Folha de São Paulo. E aí ele arrumou, eu voltei para o Brasil e fui trabalhar na Folha de São Paulo. E inicialmente, minha posição seria burocrática, mas eles queriam que eu passasse pelo jornal inteiro. Então, eu fui repórter de cidades, eu fui redator de internacional, eu tive que fazer um pouco. Eu fiz uma espécie de serviço militar, assim, na Folha de São Paulo, conhecendo todas as partes do jornal, e aí me fizeram editor do Caderno de Negócios, e minha carreira no jornalismo meio que começou, assim, do nada, a partir daí. Mais E você? tarde... Não, pode continuar, pode continuar. Não, pode falar, por favor.
Não, e depois você aí foi para a Folha, da Folha para o Estadão, depois para a Veja, você já circulou aí nos grandes veículos de comunicação brasileiros, é isso? Sim, a Folha foi muito importante para mim, porque foi onde eu aprendi a escrever em português e decidi que eu queria ter uma carreira em português. Eu não queria ter uma carreira para fora. Eu queria realmente viver no Brasil e fazer parte do ecossistema de conhecimento, de jornalismo brasileiro. Aprendi, foi difícil a escrever em português. Isso foi muito difícil, é uma coisa que eu me orgulho de ter conseguido fazer. Eu estudei bastante para isso e cometi muitos erros, até cometo até hoje. E aí, em 94, o Estadão estava chamando gente para uma equipe muito grande para ir para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E eu tenho um grande amigo chamado Mário Prata, que que é um teatrólogo famoso, escritor de novelas e hoje em dia pai do Antônio Prata. E o Mário Prata não fala inglês. E ele foi chamado para cobrir a Copa de 94 com essa equipe. E ele conseguiu convencer o diretor do Estadão a me levar junto, para eu segurar na mão dele e traduzir as coisas pro Mário Prata. Então, acabamos indo para a Copa de 94, isso foi um grande momento na minha carreira. Eu, Mário Prata e Paulo Caruso. E ficamos 40 dias na Califórnia escrevendo crônicas e fazendo charges e cartoons e tal, dia sim, dia não, sobre a recepção, a cultura americana. Era uma tentativa minha e deu certo, tanto que eu fiquei no Estadão até 2011, a partir daí, desde 94. Mas foram 40 dias memoráveis, inclusive porque ganhamos a Copa, né? O que foi demais. E eu estava lá no estádio, eu vi o jogo da vitória. Que ótimo. Essas crônicas que você escreve bastante crônica, né, Matthew, sobre a vida, né, no Brasil, de um estrangeiro no Brasil. Você tem 2 livros de crônica, algumas saíram dessa experiência aí, como na Copa, na cobertura da Copa. Muitas saíram. Eu escrevi no Estadão, mas eu acho que em torno de mil crônicas pro Estadão. Tem muita coisa sobre a Copa de 94, depois tem a Copa de 98, que não foi tão feliz. E eu fiz a Olimpíada, fiz crônicas sobre a Olimpíada de 96 também. Mas eu vou, e fiz tudo isso porque nós estamos aqui para falar de ciência, né, em algum momento. E o curioso é que eu não sabia nada de ciência, ou quase nada. Eu tinha tido o prazer de, durante a pós-graduação, de morar com um grupo de físicas, 3 mulheres em físicas e tal. Então, tudo que eu sabia era mais ou menos muito informal. Mas a minha formação e interesse e tudo era voltado para as ciências humanas e sociais. Essa era, eu gosto de falar, eu era tão de humanas que isso é uma piada só que intelectual de Brasil entende, mas eu era tão de humanas que eu fiz um intercâmbio na FEFELESH. Quer dizer, eu acho que não tem muito mais humanas do que isso. Mas aí eu vou cortar para 1999, quando sou chamado pelo Ricardo Sete, então diretor de redação da revista Playboy e uma executiva muito importante da editora Abril, para editar a revista National Geographic no Brasil, que a editora Abril iria trazer para o Brasil e eles estavam procurando um editor. E na avaliação correta, eu acho, deles, eles precisavam, naquele momento, pelo menos, de um editor muito bilíngue,
porque a gente iria traduzir 80% da revista, 90% da revista para o português. E ia ter muita cobrança por parte dos americanos pela qualidade da tradução. Enfim, isso é o que eles estavam vendo e tal. Então, o fato de ser muito bilíngue foi o que provocou esse convite. Eu aceitei, como qualquer jornalista aceitaria, em menos de 2 segundos. Eu não perguntei nem quanto era o salário, que foi um erro, assim, não acho, mas... Mas, assim, era uma oportunidade, né, de editar National Geographic. Tá louco, claro que eu quero. Nem pensar 2 vezes e tal. E foi assim que eu descobri que a National Geographic é uma revista de ciência. Assim, um pouco, na minha cabeça, era de culturas, de arqueologia, de temas muito ligados a humanidades e tal. Mas, assim, como leitor, é que eu não me interessava tanto pela ciência, eu me interessava pela parte de ciências humanas. Mas, com o tempo, a National foi me ganhando e eu fui obrigado a editar grandes reportagens sobre temas científicos difíceis e tal, e colocar isso em português. E isso exigiu que eu fizesse uma espécie de formação tardia, improvisada de conhecimento científico. E acabei me interessando pelo assunto. E quanto mais eu lia de ciência, mais importante eu achava aquilo. Hoje me parece hilário isso, porque claro que é importante, ciência é tudo e tal. Mas aí eu vou pular para 2004, né? No 4º ano, já editando a National Geographic, chegou uma revista com uma capa e uma reportagem de 45 páginas sobre mudança climática. 2004. E foi muito difícil a gente traduzir aquilo para o português. Eu não sei se é exagero meu, mas algumas coisas nem palavras tinham bem em português. Ninguém falava sobre mudança climática no Brasil, ou quase ninguém. Eu não conhecia ninguém em 2004. E de tanto... Assim, a gente traduzia, mandava para os Estados Unidos, eles criticavam, eles mandavam para professores universitários. A qualidade da National Geographic americana é alienígena, é um negócio que eu nunca vi igual, nunca nem parecido. Eles mandavam as nossas traduções em português para professores universitários de português, de língua portuguesa, nos Estados Unidos, e voltavam todo canetadas, com todo tipo de observação. A gente tinha que incorporar essas edições americanas, essas sugestões, correções, contemplar quem tinha razão. Bom, depois de 3 semanas indo e voltando, eu cheguei à conclusão, a gente conseguiu publicar, e eu cheguei à conclusão que, gente, esse assunto é muito importante, por que ninguém está dando bola para isso? Vai esquentar o mundo. Os caras estão nos dando 20, 30 anos, assim, um negócio impressionante, ninguém fala disso. Então foi isso, a partir desse momento eu nunca consegui desaprender mudança climática, virou meu assunto um pouco. Ô, Matthew, mas justamente você contou aí que foi meio que foi forçado a uma divulgação científica, né, por ser o editor de uma revista de divulgação científica, que é uma das principais do mundo, focada em meio ambiente, em história, em humanidades, muito forte, né? Mas isso acho que aqui você vai confirmar isso ou não, mas naturalmente foi um primeiro passo, porque hoje você é o cofundador do Fervura no Clima, né? Que faz uma cobertura sobre mudanças climáticas. Depois de muitos anos dessa experiência que você relatou, hoje esse assunto está na pauta do dia. Eu queria que você comentasse como está funcionando essa fervura no clima, como a pluralidade de conhecimento faz parte da cobertura jornalística que você hoje
atua, praticamente milita, né, nessa área tão importante? Ótima pergunta, obrigado. Olha, é o seguinte, depois disso eu fui também recrutado pelo Abril para ajudar a montar uma plataforma chamada Planeta Sustentável. Então, durante muito tempo, eu fazia tanto a National Geographic como os Planetas Sustentável, e eu viajava eu participava de todas as COPs do clima. Eu fui em 6 COPs do clima, 2 COPs são reuniões mundiais da ONU para discutir questões climáticas. Fui em 2 COPs de biodiversidade e adquiri muito conhecimento. Foi muito bom, porque eu já era um senhor de meia idade, eu já tinha 40 anos, sei lá, nessa época, 40 e poucos anos. E foi muito legal viajar o mundo e aprender sobre mudança climática e biodiversidade. E sempre senti essa necessidade de traduzir a linguagem usada nesses encontros e nessas discussões para algo mais acessível. Eu falei, esses assuntos são tão importantes e tão interessantes que deve haver uma maneira de fazer isso ser mais palatável para o público geral. Eu peguei isso como minha grande missão na vida. Aí fizemos, não sei se fizemos um gibi. Eu tinha dinheiro na Abril para fazer esse tipo de coisa, então eu chamei Caco Galhardo, um cartunista amigo meu. Isso é a história da ciência do clima. Fizemos um gibi, muita pesquisa, aprendemos toda a história da ciência do clima, toda não, mas muita história da ciência do clima, quem descobriu o que, quando e tal. Fizemos esse gibi que fez bastante sucesso. E aí, quando acabou o Planeta Sustentável e a editora abriu e passou por todas aquelas dificuldades e tal, eu saí de lá e montei junto com Caco Galhardo e Alessandro Meguins, outro diretor de arte, nós montamos Fervura no Clima e chamamos colunistas, outras pessoas como a Giovanna Madulasso, a Simone Haas, cartunistas, Laerte ajuda a gente, para tentar, e é uma tentativa diária no Instagram, @Fervura no Clima, ou no site, @Fervura no Clima também. É uma tentativa de conectar com o grande público e divulgar o que hoje eu vi numa reunião ser chamado de cultura de baixo carbono. Eu gostei dessa cultura de baixo carbono, uma novidade no meu vocabulário. Mas, então, Fervura no Clima é isso, é uma luta. Conseguimos um pequeno financiamento providencial da Google, que nos aceitou, junto com a agência Bore, num programa de aceleração. Foi dali que eu conheci a Ana. E depois estamos ali. Fizemos um trabalho para a WWF e publicamos todo dia no Instagram pelo menos uma notícia sobre clima, numa tentativa de tornar isso mais divertido. Porque eu acho que a humanidade só tem uma tarefa agora, quer dizer, a maior tarefa da humanidade, para mim, na minha avaliação, é parar o aquecimento global. Nós precisamos fazer isso, senão isso vai ser um problemão, já é um problemão. Então, para isso, todo mundo vai ter que trabalhar, entender, eu acho, desse assunto. Outro dia eu saí com os meus filhos aqui, 38 graus. Eu falei para eles, olha, eu não sei como vocês vão sobreviver daqui a 20, 30 anos, quando esse negócio aqui realmente vai ferver, né? Para usar as suas palavras aí. Sem dúvida. Assim, eu tenho dias mais animados e menos animados, né? Quer dizer, tem dias que eu acho que parece que eu fui recentemente numa exposição
muito recentemente, fim de semana passado, numa exposição de veículos elétricos no Pacaembu. E isso me deu um ânimo, porque tinha um monte de bicicleta, tinha automóveis, tinha carro para alugar, tinha ônibus, tinha todo tipo de veículo, tinha carro forte, inclusive carro forte da Protege, assim, desses que a gente vê na rua, elétrico, tinha carro da Ambev, elétrico, de entrega, inclusive que era um retrofit, que era um caminhão a diesel que pegaram, tiraram o motor a diesel e trocaram por o bateria e motor elétrico. Tinha, aliás, uma equipe da Unicamp lá que faz carros de corrida elétricos, muito animados. Então, nesse ambiente, essa é outra característica de fervura no clima. A gente entende o seguinte, a gente entende que tem 3 momentos na divulgação, no jornalismo sobre mudança climática. Eu vou digamos, de 1988 até 2015, que é uma tentativa, que é o Acordo de Paris. Digamos, desse primeiro período, era uma tentativa de mostrar que é real, que é de verdade, que está acontecendo, que a Terra está esquentando. De 2015 até, digamos, esse último relatório que saiu em agosto do IPCC, é uma tentativa de mostrar que é urgente, que o problema já está acontecendo e precisamos tomar medidas agora. E eu quero crer que agora nós precisamos falar muito das soluções. Quer dizer, nós sabemos já que é real, que é grave, que é urgente e é para ontem. Então, como é que vamos fazer? Essa me parece a grande oportunidade intelectual, jornalístico, acadêmico. Todos nós vamos ter que pensar sobre isso e nessa nova cultura de baixo carbono. E Fervura está tentando fazer parte disso. Ô, Matthew, e como você acha que, né, você falou desse termo que para mim também é novo, né, cultura de baixo carbono, e essas mudanças na cobertura jornalística sobre o tema. Como que você acha, qual que é a importância, qual que é o papel da informação e daí do jornalismo nas suas várias formas, né, inclusive o formato que o Fervura encontrou agora, né, de trazer um pouco de humor, um pouco de leveza para esse tema que pode ser bem pesado, né, como a mudança cultural mesmo das pessoas, né? Porque uma coisa é ter estudos sobre o clima, então o que os pesquisadores já fazem há décadas, como você bem apontou, a informação, a mudança na cobertura jornalística sobre o tema e a mudança cultural mesmo na vida das pessoas. Como você vê essa relação, assim? Ana, assim, eu vejo assim, é importante lembrar, para quem não sabe, se é que alguém que vê esse programa não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas que os estudos, os acadêmicos, os físicos, químicos, esses estudos existem há muito tempo. Então, não há nenhuma dúvida científica quanto a isso. A ciência está já mais ou menos resolvido, assim, de certa forma. Nós sabemos que está esquentando, por que está esquentando, quanto está esquentando, as consequências do aumento de temperatura e tal. E o que a gente ainda não sabe, eu acho, é como falar sobre isso. Eu vi o grande físico brasileiro, Paulo Artacho, que me ajuda muito a entender, sempre me ajuda muito com já entrevistei ele muitas vezes. E o Paulo falou, não, que é ciência, e ele falou depois da divulgação do relatório do IPCC agora em agosto, ele falou, a ciência já fez a sua parte. Agora é com os jornalistas. E eu juro que eu fiquei com frio na barriga quando eu li isso do Paulo. Porque ele está certo.
quer dizer, eles já disseram o que é, por que acontece, etc. Já explicaram. Claro que eles vão continuar fazendo mais ciência e muita ciência sobre esse assunto, que é fundamental. Mas, na verdade, a tarefa agora está com os comunicadores e como que a gente consegue falar disso sem toda vez invocar o fim do mundo, invocar, assim, que ninguém quer ouvir falar do fim do mundo. Uma vez eu estava numa festa, daí que aconteceu o meu TED um pouco. Eu estava numa festa com um amigo meu, e logo no começo, digamos 2010, eu vou chutar por aí, e eu estava falando de mudança climática animadamente e tal, e ele é um professor de arquitetura sofisticadíssimo e tal, mas ele virou para mim e falou: Matheus, você sabe o que você parece? Você parece aqueles caras de Times Square em Nova York com aquela placa que diz o fim está próximo, entendeu? E o pior é que ele tinha razão. Então, esse foi mais um passo de tentar, olha, como é que deve haver uma possibilidade melhor do que o fim está próximo, que me parece ser a mensagem que a gente sempre passa. Eu acredito que isso veio um pouco. Eu li uma cientista uma vez dizendo: olha, na ciência, quando a gente descobre algo muito importante, é o suficiente, a gente não precisa divulgar isso. Os nossos colegas se encarregam de falar disso e tal. Que a ciência tem nessa cultura, mas eu não sei se o mundo não está preparado ainda para essa ciência em tempo real, que nós estamos, tanto de vacina, a gente vê isso no caso da vacina um pouco, e também no caso, no caso da mudança climática. E justamente tem o problema que acontece nos dois lados, né, tanto na questão de saúde quanto na mudança climática, é que tem grupos organizados plantando desinformação, fake news, o que dificulta ainda mais esse trabalho de divulgação, né? Como que você enxerga este mundo da pós-verdade que a gente está vivendo? Eu tenho uma opinião sobre isso muito radical, eu diria, que eu vou falar aqui pela primeira vez, mas eu acho um pouco que o grande conflito que está se dando entre a extrema-direita e o resto da população, entre o fake news e o jornalismo de verdade, é movido por mudança climática um pouco. Eu acho que, na verdade, o que nós temos é grupos financiados por interesses que têm interesses que estão empenhados em que em inglês se chama de predatory delay. Como é uma boa tradução para predatory delay? É um atraso predatório. Quer dizer, eles querem que tudo fique como está, que a gente continue queimando carvão para gerar eletricidade, que a gente continue queimando gasolina para os carros. Eles ganham muito dinheiro, são interesses bilionários também na área da fabricação de plásticos, de petroquímica. É um terço da economia mundial, se você somar tudo isso. E eles estão muito ameaçados pela cultura de baixo carbono, porque tudo que eles fazem emite muito carbono. Então, o que acontece? A gente começa a ter fake news, que mudança climática não é real. E isso mudou, isso configurou o debate a favor desses interesses lá atrás, desde o século passado. Eles vêm jogando dúvida. Tem um livro clássico maravilhoso sobre isso que chama Merchants of Doubt,
da Naomi Oreskes. Ela tem um coautor cujo nome eu não vou lembrar nesse momento. Mas Mercadores da Dúvida. Existe um filme sobre isso também, que mostra que os mesmos espécie de cientistas contratados pela indústria do petrolífera e de carvão eram os mesmos que jogaram dúvida durante muito tempo sobre o cigarro, se o cigarro fazia mal ou não fazia mal. Quer dizer, então, é complicado, sim, é muito complicado. E aí, na medida em que isso joga muita dúvida na discussão, muita gente acha que não é verdadeira, e é difícil, complica bem na discussão. Demora, e aí, quanto mais... Porque cada dia que passa, essas indústrias ganham muito dinheiro. E as pessoas falam, mas por que eles não trocam por energia renovável? Porque é muito lucrativo você vender petróleo e carvão. Não sei se eu respondi. Vamos passar agora para a parte de um pouco da tua trajetória, tua história. Ana, vamos lá. Beth, você mandou para a gente algumas fotos, né, da sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, né? Daí, conforme a gente foi conversando aqui, já pintaram algumas delas, né? Então, os livros que você já publicou, o evento que você foi dos carros elétricos recentemente, queria que você falasse um pouquinho dessas fotos que você compilou, e se você destaca alguma específica para contar. Bom, eu tenho... eu não sei exatamente o que você quer saber, Ana. Os livros, assim, o Jeitinho Americano, uma coletânea de crônicas minhas, que publiquei em 2010, e foi uma coletânea de 2.000 crônicas que eu escrevi para o Estadão. Eu escolhi 99 com a ajuda do editor, e o outro livro eu publiquei depois de 2010, 2011. Eu fui contratado, eu já estava na editora Abril, editando a National Geographic e fazendo o Planeta Sustentável, quando abriu uma vaga de cronista na Veja São Paulo, para a última página da Veja São Paulo. E a Veja São Paulo me chamou. Eu tive que sair do Estadão, infelizmente, e fui escrever a última página, semana sim, semana não. E esse foi uma mudança um pouco. Foram no meu foco. Minhas crônicas passam a falar de São Paulo, que é uma revista que só circula no que a Veja São Paulo considera Grande São Paulo, que eu acho que vai até Campinas. Eu acho que é um raio de 100 quilômetros, inclui Santos e Campinas e tal. Mas aí foi uma experiência muito boa também. Me exigiu muito eu mudar meu texto e conseguir me conectar com o leitor da Veja São Paulo, mas acho que eu consegui, fiquei lá. E isso resultou no outro livro que você tem aí, que é a Feijoada Completa, tá? Que é uma coleção de crônicas escritas para a Veja São Paulo. Que outras fotos? Se você falar da foto, eu de repente eu conto uma história. Não, por exemplo, tem uma aqui que você está segurando uma camisa do Corinthians. Quem são essas pessoas? Você é corintiano? Essas coisas assim que a gente quer saber. Eu sou muito corintiano. Bom, muito corintiano. Existe corintiano ou não corintiano. Minha história com o Corinthians é muito boa. Na verdade, eu gosto de todos os esportes, e eu estava no Mato Grosso em 76, eu tinha 17 anos de idade, e
tinha um dos irmãos da família, era fanático por futebol. E chegava lá no Mato Grosso a revista Placar, e ele me mostrava a revista Placar, abria os pôsteres do Brasileirão, que era o campeonato de futebol, e explicava rivalidades, Atlético Mineiro com Cruzeiro, esse tipo de coisa e tal. E a família toda, por causa da raiz italiana, era palmeirense. E depois de 10 meses lá, eu tive a ideia, eu pensei que, olha, eu acho que seria divertido se eu me declarasse corintiano aqui no meio dessa casa de palmeirenses e tal. E foi muito melhor do que eu podia ter imaginado. Eles adoraram, assim, foi um marco na minha vida no Brasil. Eles ficaram horrorizados, assim, falsamente, assim, disseram coisas como acho que americano não pode ser corintiano. Tinha um monte de coisa, mas ficou. E logo depois o Corinthians fez aquela invasão do Rio de Janeiro e ainda estava na fila, estava 23 anos sem ganhar nada. E no ano que eu fui embora, depois que eu estava lá nos Estados Unidos, ganhou o Campeonato Paulista. Então eu digo até que sou pé quente. Quando eu voltei para o Brasil, uma das muitas vezes que eu voltei para o Brasil, estava acontecendo a democracia corintiana, aquele movimento político contra a ditadura do Sócrates e Casagrande e Vladimir e tal. E eu escrevi um longo artigo acadêmico de verdade, o único artigo acadêmico de verdade da minha vida, para ser sincero. Então, eu me envolvi muito com o Corinthians e, para responder sua pergunta, sou corintiano sim e adoro ir no estádio. E uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia é que eu gosto de viajar por São Paulo. Eu adoro São Paulo e eu trabalhando sobretudo para a Veja São Paulo, escrevendo, eu aprendi a andar de metrô, de trem, de todas as maneiras de como conhecer tudo em São Paulo sem carro. Isso faz parte da minha militância climática um pouco e tal. Mas também do que eu gosto de fazer. Então, um programa maravilhoso para mim é pegar os filhos e pegar o metrô e o trem, ou você tem duas opções aí, ou o trem ou o metrô, e ia ter o estádio do Corinthians, para mim é novo, ainda é novo, Itaquera, e assistir a um jogo. Esse é um prazer imenso para mim. Eu gosto muito de futebol. Depois de 2 Copas do Mundo, eu sou muito, muito atento a futebol, vejo futebol. Enfim, acho que até tem uma foto ali que eu mandei para vocês, eu no cartão verde com o Rivelino. Assim, foi um momento mais alto da minha vida, talvez. Vou te convidar então para vir assistir aqui o jogo do Guarani junto comigo. Eu irei com muito prazer. Eu vou adorar. Eu não conheço o estádio do Guarani. Então pronto, já feito o convite. E você sabe que eu, como de família inteira palmeirense, de origem italiana, do interior de São Paulo, eu entendo o espanto da família quando você se declarou corintiano. Ô, Métio, agora caminhando para o final já da nossa conversa, que está muito boa, podia ficar aqui o tempo todo, mas tem aqui, vamos fazer um ping-pong, que já é o clássico final do espaço recíproco, com algumas perguntas. A primeira delas é que você falasse sobre algum jornalista que você admira. Nossa, tem tantos. Brasileiro ou estrangeiro? Tanto faz, tanto faz. Pode ser algum que te... Deixa eu pensar. Eu admiro muitos jornalistas.
Eu acho que talvez o jornalista brasileiro que eu mais li na vida é o Juca Kfouri. E eu adoro o Juca, e o Juca mostrou para mim, eu acho que ele faz com muito talento, que é como você consegue misturar assuntos sérios e não tão sérios, o futebol com política, e tive uma mãozinha dele, inclusive em 1980, ele me fez, além de tudo, o favor de ler meus textos, primeiros textos sobre futebol, quando eu ainda era um aluno de intercâmbio na USP. Então, eu vou ficar com o Juca Kfouri. Nos Estados Unidos, eu estou muito fã no momento do David Wallace Wells, que escreveu um livro e escreve para a revista New Yorker. New Yorker, não, desculpe, New York. E escreveu um artigo sobre mudança climática que virou livro, O Mundo Inabitável, e no livro em português, já foi lançado aqui em português o livro dele. Mas ele escreveu um artigo para o site da New York em 2017, que teve mais de 1 milhão de views. E para a mudança climática, foi inclusive até aquele momento, foi o artigo mais acessado de toda a história da revista New York. E começa assim, na primeira frase é assim, é pior, muito pior do que você pensa. Esse é sobre mudança climática. E eu acho que ele conseguiu nos assustar de uma forma e ter um impacto que é admirável. Esse é um jornalista de ciência, também que é muito parecido no sentido que ele vem do mundo da literatura, também não tem formação científica, mas achou a pauta tão importante que aprendeu, que foi atrás e aprendeu. Legal. A próxima pergunta era dica de livro, podcast, filme, série. Você já deu dica de 2 livros aqui, né? Enfim, acho que se você quiser dar mais alguma dica, fica aberto, senão a gente... Eu gosto... Bom, eu vou ficar no assunto de clima. Para quem entende inglês, eu acho que o podcast Volts, VOLTS, do jornalista David Roberts, que é sobre soluções para a mudança climática. E é bem nerd, é no limite da minha capacidade nerd, assim, de entender, entendeu? Pro professor Marcelo vai ser tranquilo, ele vai entender tudo o que ele está falando, mas para mim eu adoro o Volts e super recomendo. Ele escrevia na plataforma Vox, mas agora ele saiu e está fazendo independente através do Substack. Que legal. Enfim, você acha fácil. Volts, David Roberts, é um podcast muito bom. Eu quero falar, se eu puder, de um livro do Jorge Caldeira e 2 coautoras, que eu não vou lembrar de novo, porque não estão aqui, que o Jorge Caldeira é meu amigo. Por isso que eu lembro. O Jorge escreveu um livro chamado O Paraíso Restaurável, que é a história da energia no Brasil. E eu super recomendo. Se for um pouquinho difícil no começo, eu sugiro até pular, mas o Jorge Caldeira é um grande historiador. Vocês talvez tenham conhecido o livro dele sobre Mauá, que foi um best-seller nos anos 90 e tal. Ele tem uns 20 livros. Eu chamo ele de Cafu, que é o apelido dele. Ele é profundamente erudito e ele, nesse livro, O Brasil Restaurável, é fascinante. Pega da colônia até os dias de hoje, discutindo a cultura do Brasil e a energia.
Legal. Matthew, e para finalizar, alguma dica, você que tem toda essa história no jornalismo, alguma dica para um conselho, vamos dizer, para jovens que querem ser jornalistas neste mundo tão complicado que estamos vivendo? Ah, a dica está no momento complicado da carreira de jornalista, assim, né? Eu fiz uma carreira muito agradável e por, porque antes da internet, a internet esculhambou toda a carreira de jornalista. Quando ainda era página impressa e televisão, era mais fácil, tinha mais empregos e mais oportunidades. Eu acho que você tem que amar isso hoje. Para você fazer jornalismo hoje, você tem que amar isso e vai ter que trabalhar muito. E provavelmente eles vão me ensinar o que eu tenho que fazer, o Marcelo, do que assim, esses jovens talvez sejam grandes influencers vivendo disso, enquanto eu ainda estou tentando sobreviver nesse mundo digital. Então, assim, tenha paixão e vá com tudo. E acho que seria essa a minha dica. Muito bem. Obrigado, Matthew. Obrigado pelo teu tempo, disponibilidade. Parabéns pelo teu trabalho, pela essa tua trajetória maravilhosa. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo Obrigada, convite e, por favor, vejam Fervura no Clima no Instagram e no Google, tá? sigam, No site. sigam nas redes, Obrigado. que é muito bom. Tchau, tchau. Obrigada, Matt.